Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindos à parte 2 da disciplina de Ciências Sociais da semana 4 do curso de Fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas. Meu nome é César Teixeira Castilho. As temáticas, então, que iremos ver na parte 2 diz respeito ao consumismo, que é uma discussão que está presente no livro do Zygmunt Bauman, que já foi postado para vocês e que eu gostaria que vocês lessem a introdução e o capítulo 1. Na aula de hoje, então, eu vou trazer os principais aspectos discutidos no capítulo 1 desse livro e uma distinção que o autor faz entre consumo e consumismo. E na parte 3, que será na próxima semana, iremos discutir o conceito de capital corporal, que é cunhado pela autora antropóloga da UFRJ, a professora Miriam Goldenberg. Os objetivos principais, então, da parte 2 da semana 4 é discutir as análises sobre consumo e consumismo de Zygmunt Bauman, presente no livro Vida para o Consumo. E, ao final dessa aula, a gente vai tentar correlacionar a teoria proposta pelo sociólogo polonês com o campo da saúde e com discussões no campo da fisioterapia. Começando, então, falando do autor, eu tenho certeza que alguns conhecem esse autor ou já leram alguma obra dele, principalmente a obra chamada Modernidade Líquida, que é o conceito que ele usa para falar da contemporaneidade. O Bauman ele é nascido em 1925 e morreu na Inglaterra em 2017. Já falei para vocês que ele é de origem polonesa. É um sociólogo e um filósofo. Ele foi professor emérito na Universidade de Varsóvia e também na Universidade Britânica de Leeds. Ele é filho de pais judeus. Bauman, em 1939, mudou-se para a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas após a invasão da Polônia pelo exército alemão na Segunda Guerra Mundial. Então, o Bauman ele lutou na Segunda Guerra, serviu ao primeiro exército da Polônia, controlado pelos soviéticos, até 1945. Entre 45 e 48, Bauman continuou trabalhando para o Centro de Inteligência Militar, com atividades que são desconhecidas, e abandonou tal trabalho sem maiores explicações. Ele tem mais de 30 obras traduzidas e publicadas em território brasileiro. Ele tem uma obra vasta, sempre tratando de temas contemporâneos. Um dos livros principais, como eu havia dito, é o livro intitulado Modernidade Líquida, quando ele vai falar que a contemporaneidade, diferentemente da modernidade sólida, ela é efêmera, ela é mais individualista, as relações elas são fluidas, e é por isso que ele vai fazer esse diálogo com a questão do líquido e da fluidez. E na aula de hoje a gente vai discutir um livro que foi publicado aqui no Brasil em 2008, que chama Vida para o Consumo. Antes de começarmos então a discutir os principais temas presentes no livro Vida para o Consumo, eu gostaria de passar um vídeo onde o Bauman vai explicar um pouco da modernidade líquida. O vídeo está sem subtítulos, está sem legenda, mas dá para compreender porque o inglês dele é bem pausado. E eu vou postar esse vídeo para vocês também, e no YouTube a gente consegue esse vídeo com legendas. When I was young, it was ages ago,
we were impressed by Jean-Paul Sartre, who told us that we need to create projet de la vie, project for life, and once we selected the project for life, we have to go step by step, consistently from one year to another, closer to this ideal. Now, tell that to the present day youth and they will laugh at you, really. We are in great difficulty to guess what will happen to us next year. And project for life, for the whole life, is something incredible. Life is split into episodes. It was not like that at the beginnings of 20th century. Societies have been individualized. Namely, instead of thinking in terms of community to which you belong, nation to which you belong, political movement to which you belong, and so on, people tend to think, redefine the meaning of life, the purpose of life, the happiness in life, to what is happening to one's own person, the questions of identity, which play such a tremendously important role today in the world. You have to create your own identity. You don't inherit it. You not only you need to make it from scratch, but you have to spend your life, in fact, redefining your identity, because the styles of life, what is considered to be good for you and bad for you, the attractive, tempting forms of life change so many times in your life. If I try to list all fashions in this respect, which change in 86 years of my life, well, we would probably have to spend several hours here talking in order to just to name them all. Interessante, então, pelo vídeo, né, e pela fala do Bauman, ele vai pontuar, né, que no início do século XX se pensava em um projeto de vida, né? Ele até fala que eles admiravam a fala do Jean-Paul Sartre, onde ele falava do projet de vie. E ele vai falar então de um pensamento da vida a longo prazo, né? E que isso mudou consideravelmente nos dias atuais, onde a juventude, onde a nova geração e todos nós, né, que vivemos a contemporaneidade, a gente pensa mais no momento presente e a gente sabe que o mundo está em constante mudança. Então, diferentemente dos nossos avós, que tinham projetos a longo termo, né, a longo prazo, nós não conseguimos fazer esses projetos tão longos. Além disso, ele vai falar da questão da identidade, né? E aí o Stuart Hall, que a gente vai estudar também em uma próxima aula, ele vai falar de identidades, no plural. Então o Bauman, ele vai falar que hoje em dia a gente vai recriando a nossa identidade. A gente não herda a identidade como ele pontua, né? Antigamente eu era filho de uma família X, Y, né, que era de uma classe social, eu praticamente dava continuidade, né, para aqueles valores, para aqueles costumes que aquela família tinha. Hoje em dia é diferente, hoje em dia eu vou reproduzindo, eu vou reconstruindo a minha identidade ao longo da vida, ao ponto, né, de chegarmos a ter uma, duas, três, quatro identidades distintas, dependendo do grupo social ao qual nós fazemos parte. Então a gente vai falar mais sobre isso, mas o Bauman já faz uma distinção entre a questão do projeto de vida a curto prazo e a longo prazo, né? E a questão das identidades também na contemporaneidade ou na modernidade líquida, como é o termo que ele usa. Agora trazendo, né, a obra que nós vamos estudar hoje na aula, ela chama Vida para o Consumo, a transformação das pessoas em mercadoria, e como eu falei para vocês, é uma obra que foi traduzida e foi publicada aqui no Brasil em 2008. E eu gostaria de enfatizar então que a gente vai discutir principalmente a introdução
e o capítulo 1 que está presente nesse livro. Eu gosto de começar, né, mostrando essa foto do satélite da Terra, né, onde vai mostrar a questão do consumo energético e como que é diferente esse consumo energético quando nós pensamos no globo terrestre, né? Então, a gente percebe que nos Estados Unidos esse consumo é muito alto, no litoral brasileiro, principalmente no Sudeste, a gente tem um consumo muito alto também na Europa Central, no norte da África e no sul da África, pouco iluminado nas regiões centrais do continente africano. Temos a Índia ali também com muita luz, a China, o Japão, a gente percebe que é um dos mais evidentes também, em algumas partes da Austrália, né? E claro que na Rússia e em outros países da Ásia também. O que esse mapa, né, ele mostra para a gente? Uma desigualdade na questão do uso energético. E isso tem a ver com consumo também, tá? Então eu trouxe isso para mostrar para vocês como que o consumo energético no mundo ele é distinto dependendo da nação sobre a qual estamos falando. O segundo gráfico ele vai trazer então uma distinção entre as duas Coreias. Vocês conhecem a situação das duas Coreias. A gente tem a Coreia do Norte, né, que ela é alvo de diversos embargos, principalmente realizado pelos Estados Unidos, e tem uma atividade industrial muito pequena, muito baixa. Em contrapartida, nós temos a Coreia do Sul, que é extremamente industrializada, capitalista, né? Então a gente vai perceber uma distinção ainda mais forte entre esta questão do consumo energético entre os dois países. Então nessa matéria eles vão falar os efeitos da liberdade econômica podem ser vistos do espaço, sendo que a gente tem uma liberdade neoliberal na Coreia do Sul e uma sociedade controlada, ditatorial, né, e também que sofre embargos severos de outros países da Coreia do Norte. E a outra matéria vai falar para a gente, né, vai discutir que se cada pessoa no mundo consumisse a mesma quantidade que um cidadão médio americano, né, nós precisaríamos de 4,5 terras. Então, a partir desse momento que o consumo ele começa a interferir na vida de outras pessoas ou no destino de outras nações, deve-se começar a pensar nesse consumo de uma maneira mais racional, ou principalmente no controle do consumismo. Então eu trouxe esses primeiros gráficos e essas fotos de satélites para a gente começar a conversar um pouco dessa distinção e de se pensar atualmente na questão do consumismo. Agora vamos então passar para os principais conteúdos do livro. Na introdução ele já vai fazer uma distinção entre dois termos, consumo e consumismo. O Bauman vai falar que o consumo é uma condição, elemento inseparável da condição humana, ou seja, é uma necessidade consumir produtos, né, e elementos básicos para que a gente esteja vivo. E o consumismo, ele vai falar que seria o consumo já em outra dimensão, ou seja, seria esse excedente, e ele passa a ser um fixador de padrões das relações interhumanas. Então não é mais uma necessidade básica da vida, mas é uma distinção que ocorre, né, entre indivíduos, entre cidadãos e entre classes sociais também. Ele vai falar que a Revolução Paleolítica, né, ela inaugura a era dos excedentes e da estocagem. Então ele vai pautar que na Revolução Paleolítica, quando a gente começa a construir os primeiros objetos e as ferramentas, essa revolução e essa era também é conhecida como era da pedra lascada, e depois a gente tem a neolítica, né? É quando a gente tem, na verdade, a revolução agrícola também, ou seja, quando a gente começa a domesticar as plantas e os animais. A partir desse momento, a gente começa a ter excedente e estocagem, né? Então a gente pode pensar que o consumismo ele começa nesse período, porque anteriormente a esse período nós éramos caçadores e coletores.
e a gente caçava, né, e a gente colhia somente quando a gente precisava. Então a gente pode falar que antes da Revolução Agrícola, nós consumíamos de uma maneira que era somente voltada para as nossas necessidades básicas. E aí ele vai falar de uma revolução consumista, que seria a passagem do consumo, uma necessidade básica, para o consumismo, que já seria, né, um fixador de padrões das relações humanas e algo também relacionado à noção de economia neoliberal. O Bauman vai trazer uma frase do Colin Campbell, onde ele vai falar que o consumismo tornou-se importante, se não central, para a vida da maioria das pessoas, verdadeiros propósitos da existência. O desejar passou a ser o fator de sustento da economia, a economia se resumiu ao consumismo. Então, quando a gente lê algum jornal na área de ciências econômicas e na área de economia, a gente vai perceber como que o consumismo passou a ser a pauta principal, ou seja, a economia vai mal se o consumo diminui. Então, como que a gente ficou dependente também, de uma certa forma, do consumismo? E fica parecendo que não existe outra definição de economia que não seja pautada no consumismo. Continuando, o consumismo, então, o Bauman vai falar que é a principal força propulsora e operativa da sociedade. O consumismo chega quando o consumo assume o papel-chave que na sociedade de produtores era exercido pelo trabalho. Então, praticamente, todo o comércio, toda a discussão, ela gira em torno do consumismo atualmente. Até mesmo o nosso próprio trabalho, ou seja, a maioria das vezes a gente trabalha por um consumismo e não por um consumo, ou seja, por um excedente que não está relacionado à nossa função vital e simplesmente por aspectos que na maioria das vezes não são essenciais na nossa vida. Mary Douglas vai falar então que a menos que saibamos por que as pessoas precisam de bens de consumo e como os utilizam, não estaremos nem perto de considerar com seriedade os problemas de desigualdade. Então, nessa frase, ela vai trazer, né, uma importante relação em um consumo mais adequado, né, e relacionado à questão dos problemas de desigualdade social. Ou seja, como a terra, né, ela não consegue abastecer todas as pessoas da mesma maneira, um consumo mais regrado, ele diz respeito também à questão da desigualdade entre os indivíduos, entre as nações e entre as classes sociais. Continuando, o Bauman vai falar dessa transição, então, de uma modernidade sólida para uma modernidade líquida, que seria a contemporaneidade ou a pós-modernidade. Ele vai falar de uma ruptura, então, o desejo de segurança e o sonho do Estado estável não se ajusta à sociedade consumista. Então, ele vai falar que a sociedade consumista ela é muito mais pautada na questão da liberdade e menos na segurança. O consumismo, satisfação das necessidades, mas a um volume e intensidade sempre crescentes. Uso imediato, rápida substituição. Essa, né, é uma das premissas do mercado contemporâneo. Então, é realmente criar novas necessidades, sempre com um volume e uma intensidade maior. E aí a gente pode fazer uma relação com a questão das drogas, né? A gente sabe que o consumismo também ele pode ser algo relacionado ao vício. Então a gente vai sempre precisar de um volume maior e de uma intensidade maior de produtos que a gente comprou no passado. Então, se a gente não tomar cuidado, aquela satisfação que a gente teve comprando uma peça de roupa há 15 dias atrás, quando eu comprar uma nova peça de roupa, essa satisfação ela vai ser menor. E aí eles vão falar de uma novas exigências, exige novas mercadorias, essa criação da demanda, e aí nós temos dois grandes problemas, que é a obsolescência embutida, que é quando o produto ele já tem uma data de validade nele próprio. Um exemplo são as impressoras, né, que estragam rapidamente, e isso já é programado,
pelas empresas, ou seja, os produtos são programados para não durarem muito tempo, ou então para que não tenha um software, né, que atualize esses produtos. A gente está numa era digital e sabe que isso é muito corriqueiro também. E, consequentemente, um aumento espetacular da indústria do lixo. Então, a gente tem uma produção de lixo, né, uma das maiores, e é um grande problema que a sociedade tem o que fazer com todo esse lixo que é produzido por causa desse consumismo. O Bauman vai continuar falando do consumo instantâneo e remoção instantânea. Então, ao mesmo tempo que o meu consumo ele é rápido, eu quero trocá-lo também rapidamente por uma nova versão. Ambiente líquido moderno é inóspito ao planejamento, ao investimento e ao armazenamento de longo prazo. Mais algumas características que ele traz da sociedade líquida, né? Então ele vai falar que a gente tem uma dificuldade atualmente com planejamento, com investimento e o pensamento voltado ao longo prazo. Ele vai trazer então algumas ideias do Stephen Bertman, que vai falar de uma cultura agorista apressada. E nós vamos estudar também o Byung-Chul Han, que vai falar da sociedade do cansaço. Então a gente vive muito mais o momento presente e normalmente a gente está sempre com pressa. Ele vai falar de uma renegociação do significado do tempo. O tempo não é mais cíclico nem linear, que são duas visões que nós tínhamos. Hoje em dia ele é pontilhista e é uma visão trazida pelo filósofo francês Maffezoli. Então são pontinhos, né, onde a gente vive aquele ponto e depois a gente passa por um outro ponto e a gente fecha o nosso tempo em cada um desses pontos sem pensar em um tempo linear, né, e nem cíclico. Seria uma profusão de rupturas e descontinuidades, tempos fragmentados, pulverizados, instantes eternos. Só para lembrar, então, a gente tem essas duas definições, né, de tempo. O tempo cíclico é a ideia de eterno retorno, todo fim é um novo recomeço, é mais comum entre os mitos. E dentro da sociedade a gente trabalha mais com o tempo linear, que é uma influência judaico-cristã. O tempo tem um começo, um meio e um fim. Está presente então nas sociedades ocidentais e também é a base da organização da história na linha do tempo, dividindo o passado em eras ou períodos de tempo. O Maffezoli, então, vai trazer esse novo conceito do tempo pontilhista. A vida, seja social ou individual, não passa de uma sucessão de presentes, uma coleção de instantes experimentados com intensidades variadas. E aí a gente pode pensar como que as redes sociais também entram nessa nova noção de um tempo pontilhista. Então ele vai falar que o tempo pontilhista não há espaço para o progresso, não há espaço para o planejamento a longo prazo. Depois eles vão falar um pouco, né, dessa noção do Michel Lowy, que reinterpreta uma noção do Walter Benjamin, onde ele vai falar que o tempo da necessidade foi substituído pelo tempo das possibilidades aleatório, aberto e imprevisível. Surpresas, golpes inesperados, de boa sorte e oportunidades podem aparecer a todo instante. Então a ideia do Walter Benjamin é que cada segundo é um pequeno portal pelo qual pode vir o Messias. Então são essas noções que eles vão trazer dessa transição de um tempo que antigamente era linear e que no tempo presente, na contemporaneidade, eles vão falar que é uma ideia de um tempo pontilhista, né? Que ele tem um começo e um fim nele mesmo e ele é pautado no tempo presente. Então essas foram as ideias principais presentes no capítulo 1 e na introdução do livro Vida para o Consumo, do Zygmunt Bauman. Na leitura vocês vão ter contato com outros conceitos e com discussões mais complexas. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima semana, na semana 5.